Tudo bem, senhores? A partir de agora começaremos um novo tema, peritos e perícias. Ora, já de plano, esse assunto está no Código de Processo Penal dos artigos 158 a 184 do CPP. Então, já destaco inicialmente a importância de você ler a letra da lei. Eu vou destacar aqui alguns artigos que costumam ser cobrados em prova e os trarei em apresentação por meio de slides. Mas isso não te desobriga a estudar todos esses artigos. Numa aula de medicina legal, obviamente, a gente procura aprofundar os temas ligados à medicina legal. Até porque, na minha concepção, os temas ligados a processo penal, a constitucional, administrativo, a civil, você vai aprofundar nessas matérias, nessas aulas específicas, nesses livros específicos. Então aqui, por mais que nos editais de medicina legal existam pontos de contato, peritos e perícias, é um tema que a gente precisa passar pela leitura desses artigos. Eu vou destacar os aspectos médico-legais, deixando a parte penal e processual penal para as respectivas matérias. De plano, qual seria o conceito de perícia na sua tela? Do latim, peritia, significa experiência, saber, habilidade. Diligência com a finalidade de estabelecer a veracidade ou a falsidade de situações, fatos ou acontecimentos por meio de prova. Análise de toda a matéria colhida como vestígio de uma infração, ou seja, o exame de corpo de delito. Aqui vai se ater a nosso estudo mais detido em matéria de medicina legal, retirado do site do professor Maltos. Já os peritos vêm do latim peritus, significa aquele que, por saber ou experiência, é hábil e instruído. Pessoas qualificadas ou experientes em certos assuntos, a quem incumbe a tarefa de esclarecer um fato de interesse da justiça, quando solicitado, retirado do livro do professor Genival Veloso de França. Corpo de delito. O que seria o corpo de delito? Questão importante para a medicina legal. Quando um fato produz alterações materiais no ambiente, dá-se o nome de corpo de delito, sublinha agora, ao conjunto de elementos sensíveis denunciadores do fato criminoso. Então imagine, por exemplo, que eu tenha um homicídio. Esse homicídio, por disparo de arma de fogo, o autor do fato retirou o cadáver do local do fato. Mas ao retirar do local do fato, ele deixou cair do corpo da vítima, do cadáver, uma gota de sangue. Então naquele ambiente tem um elemento sensível à percepção pelos sentidos humanos. Ora, visão, tato, olfato, paladar e audição. Se eu consigo, na cena do crime, na cena de um local de morte violenta, por exemplo, perceber uma alteração material, uma alteração que possa ser perceptível pelos sentidos, o exame sobre aquele conjunto, o exame sobre aqueles elementos é aquilo que se chama de corpo de delito. Então, o corpo de delito é o conjunto de elementos sensíveis que denunciam a existência de um fato criminoso. Ora, o camarada entrou numa casa, rompeu uma fechadura. E aí, naquele local onde ele cometeu o crime de furto, ele tocou num copo para beber água. E no copo ele deixou as suas impressões digitais. As impressões digitais fazem parte do corpo de delito, porque o local onde ocorreu um fato criminoso, um crime de furto, foi alterado pela atuação do criminoso. E eu consigo perceber esse conjunto de elementos sensíveis que denunciam aquele fato criminoso. Qual seja o arrombamento da fechadura, qual seja o toque no copo, onde o autor do crime de furto deixou as suas impressões digitais. Então, todo esse conjunto de elementos que denunciam, que são perceptíveis pelos sentidos, perceptíveis por visão, audição, tato, olfato ou paladar daquele que está realizando o exame, que pode perceber uma alteração no local onde ocorreu um fato criminoso, isso é o chamado corpo de delito. O corpo de delito
e aí já que inicialmente vale essa nota esclarecedora, nada tem a ver com um cadáver, com um corpo de um ser humano que morreu e se transformou em cadáver. Ora, o exame em vestígios deixados, em estigmas deixados no corpo, agora no cadáver, também fazem parte do corpo de delito. Então imagine que eu chego no local de morte violenta, tem um cadáver com estigmas digitais unguiais no pescoço em virtude de uma esganadura. Eu vou realizar ali uma cronotaratognose, um exame em volta do cadáver, uma perinecroscopia e vou verificar alterações naquele cadáver, sinais, estigmas que demonstram pericialmente que ali ocorreu uma morte por esganadura. Eu estou fazendo um exame de corpo de delito. Nesse caso, são sinais que foram deixados num cadáver, que por coincidência ou não, é também, ou possui também o nome de corpo. Mas eu quero que você entenda que corpo de delito não tem nada a ver necessariamente com um exame sobre um corpo que se transformou em cadáver, ou até mesmo um corpo vivo de um ser humano que sofreu uma lesão e vai ser examinado no médico legal. Também vai ser um corpo de delito. Mas não é porque é um corpo de um ser humano que o nome é corpo de delito. Não necessariamente precisa ter um corpo, vivo ou morto, naquele local, denunciador de um fato criminoso. Então, o conjunto de elementos sensíveis que podem ser percebidos que denunciam um fato criminoso é um corpo de delito. Tudo bem? Corpo de delito, na tela, são os elementos materiais perceptíveis pelos nossos sentidos. Visão, olfato, tato, paladar, audição, resultantes da infração penal. Esses elementos sensíveis, objetivamente falando, ou seja, objetivos, devem ser alvo de prova, obtida por meios que o direito fornece. Ora, então, senhores, obviamente esse exame que vai recair sobre o corpo de delito precisa ser um exame objetivo, sem valoração pessoal, subjetiva, achismos. E, obviamente, eles vão constituir meios de prova. Meios de prova dentro daquilo que o direito autoriza que seja produzido. O corpo de delito, quais são as finalidades? Então, imagina uma questão de prova que o examinador pergunta o seguinte: quais são as funções, joga na tela, do corpo de delito? Qual é a finalidade do corpo de delito? Número 1, é perpetuar a materialidade do delito. Essa aqui é a resposta a esta pergunta, candidato. Qual é a finalidade do corpo de delito? Perpetuar a materialidade do delito. Então você imagine um local de morte violenta em que tenha sido feito um disparo de arma de fogo num tiro com um cano encostado com um plano ósseo por baixo. Ora, já vimos isso em aulas anteriores, quando eu encosto o cano na calota craniana, aqui eu tenho 8 ossos, frontal, occipital, 2 parietais, 2 temporais, 2 ossos fechando o crânio por baixo, esfenoide e etimoide. Se eu coloco o cano da arma aqui pressionado contra o osso temporal e disparo, o projetil vai quebrar os ossos do crânio, vai penetrar na caixa craniana, pode transfixar ou não, mas de toda sorte, quando os elementos do cone de dispersão baterem no osso, explodem a pele para fora. Deixa uma mancha de pólvora, muitas vezes, no osso, que é o chamado sinal de Benassi. Muito bem. Só que este fato ocorreu hoje e o julgamento vai ocorrer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então o julgamento por aquele homicídio perante o tribunal do júri só ocorrerá daqui a 15 anos. Pergunto, seria possível que os peritos legistas examinassem o corpo de delito, trouxessem o corpo de delito, não o corpo, mas fizessem um exame sobre o cadáver, que é um exame de corpo de delito, 15 anos depois, para demonstrar aos jurados que o tiro foi com um cano encostado com um plano ósseo por baixo? Poderia demonstrar o sinal, por exemplo, de o sinal de Benassi, o sinal de boca de mina de Hoffman. O sinal de boca de mina de Hoffman, nós vimos em blocos passados,
É um sinal na pele, 15 anos depois não tem mais pele. Ah, André, mas Benassi poderia ver. Sim, Benassi poderia. 15 anos depois, 15 anos tem osso. Mas não tem, por exemplo, boca de mina de Hoffman. Então, qual é a ideia aqui? Eu estou falando isso tudo para mostrar a você que quando o perito descrever no laudo, no exame cadavérico, que tinha uma boca de mina de Hoffman, no momento da morte, havia o corpo, agora o corpo cadáver, né? Havia a explosão da pele com bordas evertidas em forma de cratera. O perito vai descrever isso no laudo. Ele vai produzir um documento médico legal, um relatório médico legal, um laudo cadavérico. E esse laudo cadavérico, 15 anos depois, vai estar na denúncia do Ministério Público. Vai estar no inquérito policial, relatado pelo delegado de polícia. Aquele documento médico legal, então, aquele corpo de delito, está perpetuando a materialidade daquele delito para ser avaliado 15 anos depois. Para ser julgado 15 anos depois. Então, essa é a principal e primordial função do exame de corpo de delito. Dentro dessa lógica, número 2, surge aquilo que nós já vimos que é a perinecroscopia. O que é a perinecroscopia? Peri em volta de, necro cadáver, escopia exame. Exame em volta do cadáver. Fazendo o exame de corpo de delito no local de morte violenta. Já vimos também em blocos passados em traumatologia forense o que é e o que eu posso entender por morte violenta. Ora, então vai ser feito um exame em um local, como eu acabei de dizer, de morte violenta. Morte oriunda de suicídio, acidente ou crime. Também já falei isso em aula passada. Local de crime idôneo, local de crime inidôneo. Isso vai gerar para mim um local de crime idôneo, um local de crime inidôneo que nós vamos ver mais à frente. Tudo bem? Então lá no Código de Processo Penal vai dizer a lei, começando agora a apresentar alguns artigos importantes. Como disse, não vou falar de todos, do 158 ao 167, mas você tem de ler todos. Eu vou destacar aqui os mais importantes, que costumam mais cair em prova de investigação legal. 158. Quando a infração penal deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito direto, que recai diretamente sobre aquilo, conjunto de elementos sensíveis aos sentidos humanos que podem denunciar o acontecimento de um fato criminoso, ou de forma indireta. Então eu não tenho, por exemplo, eu não vou examinar o cadáver, mas eu examino uma fotografia. Examinando uma fotografia, esse exame de corpo de delito seria um exame de corpo de delito indireto. Eu examino um documento, exame de corpo de delito indireto. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, senhores, vocês estudam em processo penal, por exemplo, que o inquérito policial é um procedimento administrativo sigiloso, discricionário. Mas há, por exemplo, uma diligência que o delegado de polícia não pode negar, por exemplo, ao interessado, que é o exame de corpo de delito. Dentro da presidência do inquérito policial, que é realizado pelo delegado de polícia, ele pode negar diligências que entendam protelatórias, por exemplo, violadoras do devido processo legal, violadoras do nexo temporal, da duração razoável do processo sendo aqui aplicado no inquérito policial. Isso ele pode negar dentro da discricionariedade do delegado de polícia, desde que faça fundamentado. Agora, o exame de corpo de delito ele não pode negar, está no Código de Processo Penal. E aí a pergunta que poderia surgir em prova é, mas candidato, e uma exceção em que a infração penal deixa vestígios, mas o exame de corpo de delito é dispensável? Se ele fizer essa pergunta na prova, o que você responde? Jogar na tela, por favor. Exceção, poderíamos pensar no artigo 77 da lei do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Nas lesões, por exemplo, corporais leves, eu poderia pensar na lesão corporal leve, artigo 129, caput. Eu vou ter aqui um crime de menor potencial ofensivo. Se for na forma do parágrafo 9º, violência doméstica ou familiar contra a mulher, ou no ambiente doméstico, aí eu tenho uma lesão corporal qualificada. Aí sai do GCRIM. Aí a pena é de 1 a 3 anos.
Aí eu tenho inquérito policial, não termo circunstanciado. Mas se eu tenho termo circunstanciado de ocorrência, se eu tenho juizado especial criminal, diz o artigo 77 da 9.099, que o boletim de atendimento médico, chamado BAM, pode substituir o exame de corpo de delito feito no Instituto Médico Legal. Então aqui vai uma observação, candidato. Diz o Código de Processo Penal, nas infrações penais que deixem vestígio, pela lei penal é indispensável o chamado exame de corpo de delito, não podendo suprir-lhe a confissão do acusado. Eu quero que o senhor me diga uma exceção. Então, se ele faz uma pergunta na prova oral, é porque ele quer que você fale sobre o artigo 77 da Lei 9.099, parágrafo único, que vai dizer que é dispensável quando a lesão corporal for leve, se aplica o GPCRIM, vai substituir o exame de corpo de delito, o boletim de ocorrência, o boletim de atendimento médico. Olha o parágrafo 1º do 77 da 9.099. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo circunstanciado de ocorrência, que a gente chama de TCO, nos crimes de menor potencial ofensivo, referido no artigo 69 da referida lei, com a dispensa do inquérito policial, então não tenho inquérito policial, eu tenho TCO, prescindir-se-á, está em vermelho, o exame de corpo de delito, quando a materialidade do crime será aferida por meio de BAM, Boletim de Atendimento Médico. Tudo bem? Tranquilo isso? Então aqui é uma exceção, pode voltar para mim? É uma exceção que pode aí aparecer na sua prova. O corpo de delito é uma outra expressão que aparece em prova, você tem de estar bastante atento a ela, é o que se chama, e aqui você também estuda isso em direito penal, de delicta factis permanente, é diferente de delicta factis transeunte, ou transeunte. O que é isso? O que é o delicta factis permanente? É a infração penal que deixa algum vestígio. Neste caso, o exame de corpo de delito é indispensável, o artigo 158 que acabamos de ver. Então, 158, quando a infração penal deixar vestígio, pode aparecer na sua prova com o nome de delicta factis permanente. Agora, eu posso ter a delicta factis transeunte. São infrações penais que não deixam vestígios. Por exemplo, determinados crimes de estupro. Determinado crime de estupro em que o camarada acariciou a região dos seios da mulher, mediante violência ou grave ameaça, para satisfazer a sua lascívia. Se ele não empregou ali nenhuma força, não usou instrumento contundente, possivelmente, se ele só acariciou, quando for levado ao exame de corpo de delito, não vai dar alteração na estrutura corporal, não vai ter equimose, não vai ter sugilação, não vai ter escoriação, mas haverá o crime de estupro, numa situação de delicta factis permanente, transeunte. É uma infração penal que não deixou vestígio. Já citei isso nas aulas de sexologia forense, se é uma situação, por exemplo, de ímen complacente e houve penetração do pênis na vagina com conjunção carnal, pode ser que essa infração penal não deixe vestígios, delicta factis transeunte. Então essas expressões você tem de conhecer em medicina legal o que significa cada uma delas. Tudo bem? Olha o artigo 161 do Código de Processo Penal. Outro artigo que sempre cai em prova, por isso destaquei aqui no slide. O exame de corpo de delito pode ser feito a qualquer hora do dia. Então uma pergunta que costuma cair em prova de medicina legal é ele dizer o seguinte, olha, exame de corpo de delito só pode ocorrer de 8 às 18 horas durante o expediente forense. Errado. O Código de Processo Penal vai dizer a qualquer hora. Se tem um homicídio às 3 horas da manhã, vai ser feita uma autópsia. Vai ser lavrado um documento médico legal, um laudo auto de exame cadavérico às 3 horas da manhã. Agora, a lei penal, essa mesma lei, outro artigo que cai muito é o 162. O 162 vai dizer a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois da morte. Nós estudamos tanatologia forense, E dentro de tanatologia,
vimos que há sinais de morte imediatos, sinais de morte tardios. Sinais de morte imediatos são sinais de probabilidade, vimos isso na aula específica. Os sinais de morte tardios são 4, 1 de origem química e 3 de origem física. Lembra quais são? Resfriamento cadavérico, evaporação tegumentar, livor cadavérico e rigidez cadavérica. Desses 4, somente uma rigidez cadavérica, que eu expliquei em aula própria também, é um fenômeno de natureza química. Então, esses fenômenos, dentro de uma ideia de cronotanatognose, cronotempo, tanato, morte, gnose, conhecimento. Já vimos, conhecimento do tempo da morte. Só aparecem depois de um determinado hiato temporal. Ora, a rigidez cadavérica, se eu vou ao cadáver e o cadáver está todo flácido, vou na boca, está flácido, masséter não enrijeceu, pela lei de Nissen-Sommer-Larcher, menos de 2 horas de morte. Então, com 6 horas de morte, como disse o código, os sinais de certeza de morte já vão estar presentes. Pode ser que a rigidez não esteja ainda generalizada, mas já haverá possivelmente alguma rigidez. O resfriamento cadavérico já vai estar presente. Nós vimos que a mancha negra esclerótica de Larcher-Sommer já se apresenta com 3 horas. Livores cadavéricos já vão estar presentes, fixados ou não. O fato é, o código, então, diz o seguinte: a autópsia deve começar com pelo menos 6 horas da morte. Mas, André, por que não há uma autópsia começando antes? Aí você poderia pensar, porque há dúvida se está vivo ou se está morto. Mas se tiver na dúvida se está vivo ou está morto, você não vai ficar esperando 6 horas para começar a autópsia, você vai prestar socorro. Então, se o médico não sabe se está vivo ou se está morto, ele não vai ficar aqui, deixa eu ver, 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 6 horas, apareceram os sinais tardios, agora vamos fazer a autópsia. Não. Está na dúvida? Preste socorro, leva para o hospital, para que no hospital possa se comprovar a chamada morte encefálica. Tudo bem? Mas na lei está que a autópsia deve começar a partir de 6 horas daquela morte. Então, cuidado, porque esse texto da lei pode ser cobrado em prova. Corpo de delito, como eu disse, né? Ele é indispensável. O delegado de polícia não pode dizer à parte interessada que vai indeferir o exame de corpo de delito, porque a lei processual penal veda esse tipo de comportamento. Vamos lá, na lei. 158 vai dizer que ele é indispensável. Não sendo possível o exame pericial, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, 167. Porque às vezes não é possível, porque não há. Os vestígios foram apagados, os vestígios desapareceram porque alguém alterou a cena do crime. Então não tem exame de corpo de delito se, de alguma forma, aquilo ali foi destruído. Aí o artigo 167 vai dizer que nesse caso, somente nesse, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta. Tudo bem? Tranquilo? Artigo 184 sustenta o que eu acabei de falar. O exame de corpo de delito sublinha 184 CPP não poderá ser negado pelo juiz ou pela autoridade policial. A autoridade policial ou a autoridade judiciária não podem negar, artigo 184, o exame de corpo de delito. É uma diligência que é vinculada para o delegado e para a autoridade judiciária. Tudo bem? Obviamente, se estiver em fase já processual. Artigo 182. O juiz não está adstrito ao laudo. Nós vamos estudar um pouco mais à frente, possivelmente no próximo bloco, os documentos médico-legais. E o documento médico-legal, ele vai gerar uma conclusão, nós vamos ver. A pergunta é, o juiz está adstrito ao laudo ou auto de exame de corpo de delito? Não. Joga na tela. 182. O juiz não está adstrito ao laudo. Aqui, o fundamento é o princípio do livre convencimento motivado. Então, senhores, nós estamos num sistema de prova cuja valoração da prova do processo penal é regida pelo princípio do livre convencimento motivado. Aqui, como regra no direito brasileiro, não há o sistema de prova tarifada como regra. A gente sabe que, excepcionalmente, no processo penal, você estuda alguns resquícios da chamada prova tarifada.
mas o juiz não está adstrito àquele laudo. Tudo bem? Tranquilo? Artigo 182, ou melhor, 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes. Então, eu sou presidente do inquérito policial. O advogado de defesa do investigado atravessa uma petição dirigida à autoridade policial, que é o presidente do inquérito, solicitando que seja feita, por exemplo, uma reprodução simulada dos fatos ou uma acariação. Pergunto, eu, delegado, eu estou obrigado a deferir o pedido do advogado do investigado em sede de inquérito policial? Não. Porque eu sou o presidente, sendo presidente, eu que entendo quais são as diligências que devem ser na fase investigativa levadas a cabo ou não. Então eu posso negar fundamentadamente determinadas diligências que eu entenda que são simplesmente protelatórias por parte da defesa do investigado, ainda que se discuta aqui, né, se no inquérito policial há contraditório pela defesa, e você sabe que a maioria vai dizer que não. Mas isso não obsta a presença de que o suposto autor do fato, o investigado, o indiciado, seja representado ou apresentado por um advogado. E se o advogado atravessa uma petição pleiteando determinada diligência, eu posso negar, desde que eu faça motivadamente. Salvo o exame de corpo de delito, porque essa eu não posso negar, já expliquei que a lei não permite essa negativa e acabei de demonstrar, né, no próprio artigo 182 do CPP. Tudo bem? Bom, peritos, né? E aí outra questão que sempre aparece em prova sobre peritos é acerca do número de peritos que devem estar presentes obrigatoriamente na assinatura de um laudo. E a regra aqui está no artigo 159 do CPP. Então a regra é que eu vou ter um perito oficial e 2 peritos ad hoc. Ad hoc, essa expressão ad hoc significa para este ato. Então, por vezes, em comarcas do interior, em delegacias do interior, não há um perito oficial. E o delegado designa peritos ad hoc. Essa expressão ad hoc significa para este ato. Pessoas com saber, com nível superior, por exemplo, que tenham conhecimento naquela área, que não precisa ser especificamente formado naquela área do conhecimento, como diz a lei, mas que o delegado vai designar para a realização daquela perícia. São chamados de peritos ad hoc. Concurso superior, olha a lei, preferencialmente na área específica. Então, não necessariamente precisa ser um médico para fazer uma perícia de medicina legal. Pode ser um biólogo, por exemplo, um farmacêutico, a depender do que for. Então, ele tem que ter um conhecimento e ser formado, ter graduação, ter nível superior, diz a lei, preferencialmente, mas não necessariamente. Agora, este perito aqui é o chamado perito ad hoc. Ad hoc, né? Se escreve ad hoc. Ad hoc, essa expressão ad hoc, significa para este ato. Então a pergunta é, peritos oficiais, quantos? Um perito oficial, artigo 179, ou 2 peritos ad hoc. Necessariamente tem de ser médico? Não. Se vier uma questão dessa na prova, a lei fala que deve ter curso superior, preferencialmente naquela área do conhecimento. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, tô terminando esse bloco, não terminamos ainda o assunto, né? No próximo bloco eu vou voltar a esse assunto perguntando ou respondendo, melhor dizendo, uma questão de prova. E se for na lei de drogas? Ora, na lei de drogas a gente sabe que um dos fundamentos para se comprovar a materialidade do delito é o chamado exame prévio. E esse exame prévio, a pergunta é, ele pode servir para uma futura condenação? Ou será que a condenação pelo crime de tráfico de drogas só pode ocorrer com o exame definitivo? Mas só que eu não tenho o exame definitivo, eu só tenho o exame prévio. Posso condenar ou não? Eu vou começar o próximo bloco enfrentando uma jurisprudência do STJ, que é esse RESP aqui, ó, recurso especial 1 milhão
544.057 que vai enfrentar essa matéria. Então, começo o próximo bloco respondendo essa pergunta e trazendo esse caso concreto. Tudo bem? Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.